Fala, minha família, tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds do mercado para a gente obter nossos lucros. Saindo da nossa apresentação, antes da gente passar aqui a nossa grade para nossa quarta-feira, vamos só fechar rapidinho como foi a nossa segunda-feira. Na segunda, a gente trabalhou numa grade aí com 4 jogos, onde a gente ficou com 4 greens e nenhum red pelo meio do caminho. Vamos dar uma olhada como foi. Trabalhamos no primeiro jogo lá na La Liga na Espanha, no jogo do Athletic Bilbao contra o Rayo Vallecano. Trabalhamos com o Athletic Bilbao na chance dupla, bilhete bateu. Premier League na Inglaterra, no jogo do Newcastle contra o Liverpool. Trabalhamos com o Liverpool na chance dupla, bilhete bateu. Jogo do Palmeiras contra o Sport. Trabalhamos com o Palmeiras para vencer a sua partida, bilhete bateu. E para fechar o dia, jogo do Flamengo contra o Vitória, trabalhamos com o Flamengo para vencer a sua partida, o bilhete também bateu. E que goleada aí, né, do Flamengo aí, né, a vitória também do Palmeiras. Para ambas as equipes aí, parabéns. E o Flamengo aí deu show, né? Apesar de eu ser vascaíno, tem que botar o pé no chão e falar assim, pô, questão de futebol, não tô falando aqui de rivalidade de equipes, tá? Questão de futebol aí, o Flamengo tá sobrando mesmo realmente no campeonato aí, vem com grande chance de levar esse título aí, né? Se seguir esse trilho aí. Então, fechamos a grade da segunda-feira aí com 4 jogos, 4 greens e nenhum red pelo meio do caminho. Então vamos lá, vamos pular direto para a nossa quarta-feira. O que eu separei para quarta-feira? Deixa eu até contar junto com vocês aqui que, se eu não me engano, foi uma grade com 6 jogos, perfeito. Vão ser 6 jogos aí, ao meu ver são jogos de valores para a gente obter nossos lucros. Vamos dar uma olhada? Primeiro jogo que eu separei é lá na Copa da Alemanha, às 3h45 da tarde. Jogo aí do Vem enfrentando o Bayern de Munique. Perdoe se a pronúncia da equipe da casa aí estiver errada, tá? Vamos lá, momento da equipe da casa. Nos últimos 5 jogos, a equipe vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. E o Bayern de Munique, nos últimos 5, vem de 5 vitórias. Não existe confronto direto entre essas duas equipes. Aqui eu vou buscar a vitória do Bayern de Munique, porém não dentro dos 90 minutos. Olha, perdão, porém não no primeiro tempo. Dentro dos 90 minutos, sim, não no primeiro tempo. Por quê? Tá jogando fora de casa, pode ser que a equipe aqui mais inferior se feche aí, feche a casinha no primeiro tempo, ou até que, sei lá, aconteça um gol dessa equipe da casa aí, o Bayern tem que revirar o placar. Tem grande chance de já vencer o primeiro tempo? Tem, mas tem que levar em consideração outra questão também. Pode ser que a equipe venha com alguns jogadores mistos ali, não venha com o seu plantel principal. Então, por esses fatores, eu prefiro buscar aqui o Bayern de Munique para vencer no ao vivo. A odd está esmagada, começa às 3h45. Viu que deu aí 4h45, não apitou, não aconteceu nada na partida? Vem buscar talvez uma vitória do Bayern de Munique no segundo tempo. Então aqui é para trabalhar com o Bayern no ao vivo para vencer como bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos lá, 2 joguinhos na Liga dos Campeões, os dois na verdade às 4 horas da tarde. O primeiro é o jogo do Benfica de Portugal enfrentando o Fenerbahçe da Turquia. O primeiro jogo da ida lá na Turquia foi 0-0, agora é o jogo da volta aí em Portugal. O Benfica, nos seus últimos 5 jogos, a equipe vem de um empate e 4 vitórias. E o Fenerbahçe, nos últimos 5 jogos, vem de uma derrota, 2 empates e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 2 empates pelo meio do caminho e 3 vitórias do Benfica. O que eu gosto aqui? Mercado de gols. Apesar do primeiro jogo ter sido 0-0, eu acredito que esse segundo jogo aqui seja um mercado que a gente consiga buscar pelo menos 2 golzinhos. Dá uma olhada, nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, lembrando que eu tenho históricos aqui até distantes, tá? De 2018 para trás. Mas eu vou usar aqui a questão do próprio histórico e a estatística em si. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, cumpriu essa linha de mais de gol e meio em 3. Nos últimos 5 jogos do Fenerbahçe, mais de gol e meio em 3. E nos últimos 5 jogos do Benfica, mais de gol e meio aí também em 3. Eu vou deixar aqui para buscar 2 golzinhos nessa partida. Vai estar pagando bilhete uma base de 1,27. Eu deixo como bilhetinho para esse jogo. Próximo jogo, mesmo horário às 4 horas da tarde. Jogo aí do Copenhague, da Dinamarca, enfrentando o Basel da Suíça. Primeiro jogo foi 1-1, agora é o jogo da volta. Momento aí do Copenhague. Nos últimos 5 jogos, a equipe vem de uma derrota, 2 empates e 2 vitórias. E o Basel, nos últimos 5, vem de uma derrota, 1 empate e 3 vitórias. No confronto direto, tem apenas um histórico, que foi aqui um empate. Agora o jogo aí da volta, o que eu gosto de buscar nessa partida? Eu gosto de buscar aqui algo a favor do Copenhague. Eu não vejo a equipe perdendo essa partida dentro dos 90 minutos, no máximo empatando. Tá pagando por uma base de 1,24. Eu deixo o Copenhague na chance dupla como bilhete para esse jogo. Próximo jogo que eu separei, vamos lá agora para a Copa da Liga Inglesa, agora também às 4 horas da tarde, jogo aí do Grismimbe enfrentando o Manchester United. Vamos dar uma olhada. A equipe da casa aí, nos últimos 5 jogos, ela vem de 2 empates e 3 derrotas.
E o Manchester United nos últimos 5 jogos vem de uma derrota, 3 empates com uma resolvida após as penalidades e uma vitória. Não existe confronto direto entre essas duas equipes. Mesma situação do jogo do Bayern de Munique. Não vou comprar aqui vitória do Manchester United no primeiro tempo, ainda mais o Manchester aí, o momento que vem vivendo. Vou buscar a vitória assim dentro dos seus 90 minutos. Vai estar pagando uma base aí de 1,19. Eu deixo o Manchester United para vencer a sua partida como bilhete para esse jogo. Deixa eu até mostrar para vocês aqui a colocação, né? Essa equipe aí da casa, ela é uma equipe de quarta divisão aí da Inglaterra, tá? Só para entregar um parecer sobre essa equipe da casa. Vamos lá, dando sequência, vamos agora lá para a Copa do Brasil, às 9h30 da noite. Separei um jogo aqui, o jogo da ida, né, do Atlético Paranaense enfrentando o Corinthians. Vamos dar uma olhada. Momento do Atlético, nos seus últimos 5 jogos, a equipe vem de uma derrota, 3 empates e uma vitória. E o Corinthians, nos últimos 5, vem de um empate, 2 derrotas e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um empate pelo meio do caminho, uma vitória do Atlético Paranaense e 3 vitórias do Corinthians. O que eu gosto de buscar aqui? É o jogo da ida. Eu gosto de buscar aqui para sair um mercado aqui de menos de 3 gols e meio na partida. Dá uma olhada. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, cumpriu essa linha de menos de 3 gols e meio em 4. Nos últimos 5 jogos do Corinthians, a linha de menos de 3 gols e meio se cumpriu em 4. E nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense, cumpriu essa linha de mais de 3 gols e meio e também em 4. Ah, Bruno, talvez tenha mercado para buscar gols do que menos gols. Eu, Bruno, aqui, alguns fatores que vão me levar aqui a buscar esse mercado de menos gols. Eu tenho um Corinthians aqui que talvez venha jogar fechado, tá com alguns desfalques aí, né, ainda no plantel aí para a Copa do Brasil. E o Atlético Paranaense não tem, vamos botar assim, não tá sendo aquela equipe ali com aquele ímpeto de marcar gols e tudo mais, fazer 1, 2, 3. Eu acredito que seja um jogo, até por ser jogo de Copa, equipes ali equilibradas, ainda mais que é o jogo da ida apenas, então eu não vejo saindo essa quantidade aí acima de 3 gols e meio na partida. Então eu vou deixar aqui como bilhete para esse jogo, para sair menos de 3 gols e meio, vai estar pagando uma base aí por uma base de 1,19, vou deixar como bilhetinho para esse jogo. Para a gente encerrar o dia, vamos aqui para América do Norte Central, Copa da Liga, às 9h30 da noite, jogo do Inter Miami enfrentando o Orlando City. Nos últimos 5 jogos do Inter Miami, a equipe vem de uma derrota, um empate, 3 vitórias. E o Orlando City, nos últimos 5, vem de uma derrota, um empate resolvido após as penalidades e 3 vitórias. No confronto direto nos últimos 5 jogos, eu tenho 2 empates pelo meio do caminho, 2 vitórias do Orlando e uma da Inter Miami. O que eu gosto de buscar aqui? Mercado de gols. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, cumpriu essa linha de mais de gol e meio em 4. Nos últimos 5 jogos do Orlando City, cumpriu essa linha de mais de gol e meio em 4. E nos últimos 5 jogos do Inter Miami, mais de gol e meio em todos. Bilhete, então, para essa partida, vai estar pagando aí por uma base de 1,15. Eu deixo para sair mais de gol e meio na partida com bilhetinho para esse jogo. Então, minha família, tá separada a nossa grade aí para nossa quarta-feira. Se Deus quiser, vai ser uma quarta-feira de vitórias aí, não só nos nossos apoios, mas em todos os nossos projetos. Mais uma vez, só venho agradecer a audiência e o carinho de cada um de vocês. Eu deixo um grande abraço no coração. Fiquem com Deus e até a próxima. Ah, rapidinho, só lembrando, a partir do próximo bilhete aí, já vou deixar, a partir do próximo vídeo, perdão, já vou conseguir deixar o bilhete do canal, tá? Já consegui acertar aqui a dinâmica aqui do aplicativo aqui das apostas. Vou conseguir deixar o bilhetinho do canal, voltar com o bilhete do canal, na verdade. Já consegui instalar novamente aqui o aplicativo para poder ir deixando pelo menos os bilhetes aí escritos para vocês poderem dar uma olhada, né? Ver se vale a pena ou não. Então, mais uma vez aí, meu muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus e até a próxima.